Ai, eu queria ver, eu não tô achando aqui. Não tô achando. Esse vídeo é muito interessante. Reflexões umbandistas sobre o ponto riscado. Cláudio Zeferino, 10 minutos. Vamos ver. Nunca assisti. Então, assim, tô aqui navegando com vocês. Eu nunca assisti, não sei se é bom. Não me comprometo. Tá falando de Umbanda, que talvez seja coisa bacana. Vamos ver. Olá, estimo que estejam todos bem. Bom, vamos dar prosseguimento aqui a o que eu falei no nosso primeiro bate-papo na semana passada, de trazer sempre um conteúdo sobre algum tema que esteja relacionado à Umbanda. Hoje eu quero trazer um tema que é justamente de uma das reflexões umbandistas que eu escrevi há um tempo atrás sobre a questão dos pontos riscados, né? O texto, naquela época, começou com uma brincadeira onde eu misturava em algumas simbologias, né? Colocava junto pontos de pretos velhos com pontos de Exus de pombagiras, né? E então comecei a reparar que existia aí até uma busca de querer que criasse um padrão em cima dos pontos de pretos velhos, porque alguns pontos de pretos velhos apresentavam tridentes, né, ditos como tridentes de Exu e tridentes de Pombagira. Então isso é bem curioso ter essa questão. Né? Então, nós sabemos que dentro da Umbanda nós temos influência Yorubá, temos influência Banto, mas dentro de todas essas influências, aquilo que me chama muita atenção realmente é essa questão do ponto riscado. O ponto riscado é algo que sempre me chamou muita atenção, né? É que me deixa muito curioso, né? E basicamente o ponto riscado ele é a identidade, a assinatura daquela entidade. Então, algumas pessoas às vezes me perguntam, né? Sobre, eu quero saber sobre a entidade tal, né? Vamos colocar aí, eu quero saber sobre o Vocongo. E aí, mas cadê o ponto riscado, né? O ponto riscado ele vai dizer por onde aquela entidade passou, ela vai dizer origens. Né? Outro dia eu recebi de um irmão, um bandista lá do sul do país, o ponto riscado de uma entidade, e ele estava bem curioso porque parecia uma diquenga, depois eu vou falar que é uma diquenga, e com uma âncora, e ele estava preocupado com isso. Eu depois mandei para ele uma foto de uns arquivos que eu tenho aqui, e ele caiu a ficha para ele ali, eu mandei uma explicação para ele. Então, repara que tem muita coisa, muito pessoal isso, né? Então, por quê? Porque o ponto riscado ele estabelece até a grafia deixada pelos aqueles ancestrais. Né? Você vai encontrar muitas questões do ponto riscado deixadas por ancestrais do Congo, dos africanos que vieram escravizados para cá. Então você vai reparar muito isso nas diquengas. Né? Assim também como é interessante, se você reparar alguns pontos riscados de caboclos, eles podem trazer grafias específicas de tribos que habitaram aqui, que habitam ainda aqui. Então, tem formas de grafia, formas de desenhos específicos que podem representar nesse ponto riscado, e isso caracteriza o quê? Mostra a origem, os caminhos por onde essa entidade passou. Né? Falando especificamente de pontos, às vezes, de preto velho, pontos de pretas velhas, pontos de Exu e Pombagiras, onde, dentro da vertente de Umbanda, que o caminho, né, que a gente diz, né, a gente acredita que existe uma forte ligação entre Exu e Pombagira com pretos velhos e pretas velhas. Então, você tem, por exemplo, a diquenga. Né? A diquenga, ela possui uma série de grafias que são interessantíssimas. A diquenga, ela parte é o diagrama da cosmologia Banto, ou seja, da forma como o Banto via a formação do universo. Sugiro que vocês estudem sobre a diquenga, sobre isso, se vocês quiserem depois, a gente pode, sei lá, monta um grupo de estudo. Isso aqui é bastante interessante quando, geralmente é uma coisa que, quando a gente vai falar de Dikenga, a gente esquece. Que o Dikenga é um sistema que funciona para tudo. Para a vida social, para a vida amorosa, funciona para a vida espiritual, funciona para a saúde, funciona para o universo. Olha só, o Dikenga está falando que tudo começa, tudo se desenvolve, essa coisa se expande, essa coisa amadurece, essa coisa envelhece.
essa coisa morre e essa coisa reencarna, crescendo, desenvolvendo. O nosso universo é isso. Os nossos astrólogos já estão falando, olha, o universo está em expansão, mas vai ter um momento que ele vai voltar para dentro. E isso pode gerar novamente o início do universo novamente. Então, colocando no campo universal, de falar do universo, também funciona. Mas a intenção do Dikenga é ser um manual de conduta, de como é que eu vou viver em sociedade. Então, respeitando as leis que a Dikenga vai me estabelecer, eu vou saber como me conduzir como ser humano, como um pai, como uma mãe, como me tornar um bom filho, como me tornar um bom profissional, como me tornar um bom sacerdote, porque eu vou estar respeitando as leis estipuladas ali para que eu nasça, cresça, me desenvolva, envelheça, transmito o meu conhecimento, envelheço e morro e posso voltar tranquilo, porque eu cumpri tudo conforme a lei, conforme estava ali descrito. E não tem nada moral, tá? As leis de Umpemba não são morais. Não tem esse negócio, é não matar. É não isso. Não é isso. São códigos de conduta somente. Olha, é bom que você faça isso em certas situações, é bom que você faça isso em certas situações, é bom que você faça isso em certas situações. E ali você vai indo, pegando aquela lei e qualificando para que você possa fazer da melhor forma possível. Por exemplo, uma lei de Kenga que eu gosto muito é aprender com quem sabe mais, ensinar para quem sabe menos. Ou seja, primeiro você aprende e vai aprender com quem? Com quem sabe mais. E depois você vai ensinar. Quem é que você vai ensinar? Ensinar quem sabe menos. Você pode pegar isso e colocar em qualquer coisa na sua vida. Se eu quero aprender sobre... Eu já falei isso na live passada. Se eu quero aprender sobre a Torá judaica, eu não vou perguntar para o pastor. O pastor não entende de Torá judaica. Eu vou buscar para o rabino. Ele que sabe mais. É ele que sabe mais. E quando eu quiser transmitir esse conhecimento, eu vou para quem sabe menos. Olha, eu vou te ensinar aqui as premissas, mas para você somente compreender. Mas se você quiser realmente se aprofundar, você vai até a fonte, você vai até a quem sabe mais. Eu não sei o suficiente, só vou te levar até esse caminho. A Dikenga pede isso, porque em um período da sua vida, que a gente chama de Tukala, que é o período onde você está na fase adulta, migrando para a fase mais velha, mais anciã, que pede que você comece a ensinar. Comece a ensinar o que você sabe. Porque o seu filho, que é o que sabe menos, precisa aprender. O seu filho que sabe menos precisa se desenvolver. Então é bom que você transmita. Novamente, a gente volta lá na oralidade. Os anciões que vão ensinar as crianças. Porque eles já tiveram o conhecimento, já tiveram a prática e agora eles têm a paciência de ensinar. Então os anciões vão ensinar as crianças. Quem sabe mais, ensinando quem sabe menos. E aí é uma lei de Umpemba. Ele está te obrigando a fazer? Não, ele está te conduzindo. Olha, se você quer que a sua família seja boa, ensine o seu filho a ser um bom filho. Se você não ensinar o seu filho a ser um bom filho, você não pode exigir que ele seja um bom filho. Você não ensinou. Eu dou indicação de onde vocês podem encontrar esse material. Então, quando faz parte da Dikenga, é muito bacana isso. Existem outros pretos velhos que já vêm de uma outra raiz. Como já falei, uma vez os pretos velhos de Guiné, quando ele é da raiz de Guiné, ele tem uma simbologia específica no ponto dele. Talvez não sejam todos os pontos iguais, mas a raiz do ponto, a chamada raiz do ponto é igual. Assim como, às vezes, aquela cruz, né, que tem 4 pontas iguais, a cruz do Congo já era muito conhecida. Quando o europeu chegou na África, o povo do Congo já utilizava aquela cruz. Exatamente. Por isso que a gente fala que o ponto riscado é uma linguagem. Se é uma linguagem, o mesmo símbolo simboliza, aponta para o mesmo significado. Então, se eu estou falando de pretos velhos de falange da Guiné, todos eles vão usar aquilo para identificar que ele é da Guiné. Os símbolos em torno vai contar sobre ele, sobre as especificações dele. Não é todos os pontos que são iguais, mas o eixo do ponto é. Então, toda vez que eu olho para o ponto e eu vejo o eixo, esse eixo aqui é o eixo do seu tranca-rua. Mas que tranca-rua é esse? Aí eu vou ter que ler o entorno dele para entender o que essa entidade é, o que ela faz, o que ela passou, o que ela está disposta a produzir e tudo mais. Tá tudo descrito em torno. Então, esse eixo do ponto, ele tem que ser igual, porque é uma linguagem. Não importa em qual língua
não importa em qual região eu vou olhar para aquele signo, ele tem que me dizer a mesma coisa. Toda vez que eu olho para o símbolo, esse cavalinho aqui, eu já sei que é um animal cavalo, porque ele está aqui. Ele foi criado para significar cavalo. Ele não significa zebra, ele não significa unicórnio, ele significa cavalo. Então, o ponto se lê dessa forma. Por isso que os signos é importante. E para entender como essa linguagem funciona, a gente também entende o Dikenga, porque cada etapa do Dikenga está falando de uma coisa. Por exemplo, a cruz que está em um signo, em outro signo, essa cruz significa outra coisa. Então, saber a posição dessa cruz vai identificar o que ela está falando, como fosse passado, presente, futuro, e assim vai. A estrela de 5 pontas. Então, linhas, setas, círculos, espirais, flechas, ondas, estrelas, cruzes, eles formam a assinatura dos espíritos na Umbanda e possuem realmente ali, quando você olha, uma raiz nessa Dikenga, que vem da cosmologia do povo banto, tá? Maravilhoso. Por exemplo, a estrela de 5 pontas, ela simboliza o voo da alma, né? E aí você vai reparar que vários pontos do Preto Velho têm a estrela de 5 pontas, e até alguns dizem que a estrela de 5 pontas caracteriza aí o Preto Velho. Quando você vê, por exemplo, o eixo vertical é a linha de poder, né? Que vem de cima de um zambi até baixo, até a parte de baixo, é a linha de poder que é seguido, né? Então, tem essa questão também. Às vezes, você na cruz, quando aquela cruz igual, ela marca quatro momentos, né? Onde você tem abaixo a vida espiritual, acima a vida terrena, né? E abaixo a vida espiritual, em cima a vida na terra. Onde você tem ali como se fosse a madrugada, o nascer do sol, você tem aqui a escuridão, a madrugada, nesse ponto aqui você tem o nascer do sol, mais em cima você tem o ápice, como se fosse o sol ao meio-dia, e aqui embaixo, do lado de cá, como se já fosse o pôr do sol. Então, isso tudo... A Dikenga, ela traz esse simbolismo do dia e da noite justamente por causa da observação. Então, observando que os estágios da vida é semelhante aos estágios de um dia, eles criaram essa analogia. Os bantos, eles foram grandes astrólogos também. Não só os maios, os astecas, os egípcios e os gregos, mas os bantos também foram grandes astrólogos. Na verdade, quem ensinou astrologia para o povo de Kemet, foram os povos bantos. Os bantos fugiram do Egito antes que o Egito caísse. Os bantos estavam lá, ó, há um tempão. Então, observa, porque a Dikenga funciona para analisar quase que tudo. E na Umbanda, através do Dikenga, a gente identifica as horas grandes, né? As 4 horas grandes. Então, vem justamente da leitura de Dikenga. E é interessante a gente observar essas coisas, porque as pessoas ignoram e falam, mas isso aí não existe. Mas se não existe, por que o estudo popular foi transmitido e nós sabemos de coisa que só é explicado nesse cosmograma? Ninguém mais explica as horas grandes. Não existe uma explicação plausível para elas. Tem umas invenções malucas por aí, mas não casa. Mas quando a gente olha para o Dikenga, olha, casa. As horas grandes são algo importante para a Umbanda, para a Quimbanda. Tem entidades que carregam esses nomes, né? Caboclo do meio-dia, Exu da meia-noite. Então, é importante para eles. Eles determinam, olha, você tem que fazer essa oferenda ao meio-dia. Você tem que fazer esse despacho à meia-noite, na hora grande. Então, é importante para eles. Quando a gente vai buscar o porquê, a gente só encontra a resposta na Dikenga. Mas por que ela só serve para isso? Para as outras coisas ela não serve? Porque olhar para a Dikenga é assumir que muito do que nós fazemos é africano. E para muitas pessoas isso é desconfortante, porque acaba que tira o espaço de outras culturas que já estão injetadas na nossa macumba em geral. Tudo mostra um simbolismo, né, de como o Banto, por exemplo, via a questão da formação do universo, via a confluência, via como flui exatamente a vida, né? Então é interessante mostrar por ali. Às vezes eu vi alguns pontos, já vieram me mostrar alguns pontos, onde tem a espiral na Dikenga, né? A espiral, ela demonstra
a continuidade, né, da vida, né? Essa questão aí da continuidade, né? O espírito imortal, né? O espírito imortal, assim como a de quem a cruz mostra nascimento, vida, morte e renascimento, né? A espiral representa a jornada sem fim da alma, né? E aí você começa a aprender a justamente interpretar o ponto e não perguntar, você sabe sobre a entidade tal, para que você fale alguma coisa sobre uma entidade, você tem que saber o ponto riscado dela. Exatamente. Exatamente. Mas não é porque o ponto é algo secreto da entidade e demonstra que a entidade está pronta para trabalhar, isso aí é o de menos. É porque através da leitura do ponto, você vai ter informações que a entidade só consegue passar através da escrita do ponto, baseado na leitura do Dikenga. Então tem informações ali que só compete ao sacerdote, à entidade e ao médium. E ela vai transmitir através daquilo, uma vez que existe a barreira mental do médium na incorporação. Então é muito, muito interessante isso. Nossa, tá de parabéns. Eu vou até me inscrever nesse canal, que eu tô vendo que ele tem outros vídeos aqui interessantes. E eu vou trazer esse homem novamente. Nossa, adorei. Quando uma entidade passa um ponto riscado para você, você tem que saber interpretar aquilo, né? Nem sempre 3 ondinhas vão significar, né, como muitos querem colocar Iemanjá, nem sempre Exatamente. A leitura dos elementos é maravilhoso, porque com essa entrada de orixá na Umbanda, tudo virou coisa de orixá, né? Então as 3 ondinhas virou Iemanjá, quando na verdade simboliza o mar. E esse mar pode estar no presente, no passado, no futuro, pode ser uma ideia, pode ser uma intenção, pode ser uma indicação, e você só vai saber disso na posição que esse mar estar ali. E aí tem uma ondinha, 2 ondinhas, 3 ondinhas, 4 ondinhas, cada um simboliza um status da água. É o mar, a lagoa, a fonte, tal, tal. E não é olhar o ponto. Eu vejo muito ponto riscado de terreiros modernos que tem lá, tem um machado, tem um raio, e é isso. O que quer dizer? Que ele é de Xangô com Yansan. Pronto. Não tem mais nada. Ou seja, pode ser uma logo, se como marketing, como logo pode funcionar, mas como ponto riscado não funciona, porque não casa, entende? Não casa. uma seta representa uma questão de um caboclo, e nem sempre o tridente vai representar um Exu, uma pombagira. Então, existe todo um contexto de construção que, para que você possa se familiarizar melhor com o ponto riscado das entidades que te acompanham, você precisa conhecer essas simbologias da Dikenga, você precisa conhecer as grafias utilizadas pelos povos nativos, e aí você começa a construir o seu conhecimento e, a partir disso, sim, você começa a ter o quê? Afinar a sua relação com a entidade. Uma coisa que muitas pessoas me perguntam, como é que eu afino a relação com a entidade que me acompanha? Eu lembrei de uma curiosidade aqui. Se você já leu o meu livro de Quimbanda Antiga, você vai ver que lá tem muitos pontos riscados que simbolizam muitas coisas, né? Principalmente os 7 reinos, né? E nesse livro eu cito o Pai Geraldo. O Pai Geraldo, ele tinha um costume muito incrível. Eu acho que eu vou adotar esse costume no meu terreiro também, que é bastante interessante. Ele chegava, ele pegava a pemba, ele riscava um ponto no centro do terreiro, ele firmava a vela, o copo d'água ali, que era o costume, porque era feito tudo em volta daquele ponto riscado. Mas ele sempre, depois que fazia isso, ele perguntava que ponto era aquele. Ele ensinava um pouquinho de ponto riscado toda a gira. E os médios mais antigos já olhavam para o ponto e já sabiam, olha, isso aqui é o cigano Vladimir. Tá, é o cigano Vladimir, mas não tem nada diferente, não. Ah, ele tá com 3 estrelas lá no Tucala. Então, hoje nós vamos trabalhar energias vibracionais de construção mental. Só um exemplo, tá? Aí fala, ó, tá certo. Exatamente, aqui no Tucalo nós estamos falando do amadurecimento, às vezes as 3 estrelas da iluminação, das almas repetindo a tarefa, chegando a uma perfeição. Ele dava uma aula ali sobre o ponto riscado. No decorrer do tempo, você aprendia muito com 5 minutinhos ali que ele tirava explicando o que ele fez. E a gente fazia a coisa coerente ao que ele fez. Eu não só arriscava um ponto. Cara, isso era genial. O Pai Geraldo foi uma faculdade de macumba para mim.
Eu achei aqui o vídeo do Dinga, da reencarnação. Só vou terminar isso aqui e a gente vai assistir ele. Você pode afinar isso estudando a grafia, né, daquele povo nativo, estudando a questão do ponto riscado. Não recomendo que se compre livros onde você tem aí as questões de pontos riscados, enfim, até que você tenha uma familiaridade. Quando você se habitua, O meu sonho é lançar um livro sobre ponto riscado. Eu comecei a catalogar esse conhecimento em 2010 com o projeto do livro. Meu primeiro livro ia ser um livro sobre ponto riscado, mas quando eu deparei que eu já estava com 200 páginas escritas e desenhada, porque você tem que desenhar também, e eu não tinha chegado na metade do conhecimento que eu queria transmitir ali, eu falei, não dá, não consigo, não dou conta. Então eu parei esse projeto, mas assim, o projeto da minha vida vai ser lançar um livro sobre ponto riscado, porque eu vou ter que falar do Dikenga, que é um assunto que eu amo, e eu vou ter que falar do significado, dos elementos, a posição. Nossa, o meu sonho é fazer isso, mas com certeza será um daqueles livros gigantescos de consulta, né? Você vai ter que consultar o tempo todo, mas você pode ter certeza que eu vou dedicar muito tempo, porque, nossa, é muito complicado, é muito difícil. Eu espero ter saúde para fazer isso e dinheiro, porque não vai ficar barato, porque você não sabe, mas lançar livro só é caro. Livro não dá dinheiro, livro dá despesa, só isso. Mas a gente que faz por amor ao ensinar, mas só quem ganhou dinheiro com livros são as editoras que vendem a Bíblia, Paulo Coelho e a escritora do Harry Potter, a J.K. Rowling. São só essas pessoas que ganham dinheiro com livro. Todas as outras não ganham, tá? Não se iludam com isso. Mas eu vou fazer uma reserva, porque quanto mais desenho tem no livro, mais caro fica para imprimi-lo. Então eu vou tentar, eu vou pensar numa estratégia de fazer isso, porque é o sonho da minha vida escrever um livro sobre ponto riscado. Tenho muita sede de ensinar sobre isso. você sabe o significado daqueles pontos riscados, alguns eu falei aqui agora, a entidade ela vai te passar mais informações. Né? Eu tive uma das entidades que me acompanha, né, na hora de riscar o ponto, aí era uma questão, tinha uma questão estranha em cima, e se faziam 3 momentos de volta e chegava até 3 pontos. Ele queria mostrar que eram 3 momentos de ciclo que ele já tinha passado até ele chegar à posição que ele chegou, e para esses ciclos ele aprendeu e consegue hoje trazer aí a energia dele em terra para dinamizar e fazer o trabalho que ele tem que fazer dentro da Umbanda, né? Perfeito, tá vendo? Então atesta o que eu já falei anteriormente. O ponto riscado serve para identificar a origem dessa entidade. Como é que ela chegou ali? Por que ela está fazendo aquilo? Não significa somente as coisas que ela veio para fazer, mas da onde ela veio? Por que você é isso? Por que você se tornou isso? Então o ponto ele é lido de diversas formas. Nossa, maravilhoso. Cara, que genial. Que genial. E ele mostra nitidamente que tem uma divisão, né? Que essas 3 voltas foram completadas no mundo astral, e aqui tem uma divisão que simboliza a questão da Terra, e aqui embaixo os 3 pontos onde ele faz o trabalho dele, né? Voltado aí muito para prosperidade, voltado muito para saúde e proteção. Calma, meu irmão, calma que você tá revelando coisa demais. Calma aí, o povo não pode ter acesso a essa informação agora, não. Calma. Né? São esses 3 pontos. Então, ele fala muito prosperidade, saúde e proteção. Então, é a força onde ele trabalha. Então, é interessante isso. Quando você conhece as questões desses elementos, você fica mais fácil de você conhecer um pouco mais sobre a entidade que te acompanha. Por que é importante isso? Para que você possa entender que, novamente, gente, não é dado ao homem saber informação espiritual através dos espíritos, informações que ele mesmo possa conseguir através de estudos, pesquisas, né? E através aí do seu intelecto. Tá legal? Fica mais esse vídeo aí. Maravilhoso. E fica a dica aí, médiums, estudem, porque o espírito não vai trazer nada que você já não tem acesso. Então, uma vez eu escutei do Exu, de um pai de santo, a seguinte frase, e isso mudou a minha vida.
médiuns interessados e estudiosos, entidades poderosas. Entidades fracas, médiuns burros. Então, a única forma de você potencializar a sua manifestação é estudando. Se você não tem interesse e não estuda, a sua entidade não vai fazer esforço nenhum, porque você também não tem esforço nenhum em buscá-la. O contrário também. Então, assim, isso mudou minha vida. Então, nossa, eu comecei a buscar e nunca mais parei. Então, foi uma boa dica. Trouxe aqui. Muito bem. O que você assistiu é um corte da live que eu faço todos os santos dias lá no canal oficial. Vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever e não perder a live que acontece a partir das 7h30 e eu tento responder o máximo lá no chat. Se inscreva também nesse canal que é onde eu coloco os cortes para você não perder nenhuma parte da live. Vai, se inscreve, deixa seu like, compartilha para ajudar esse canal a crescer e eu continuar trazendo mais informações importantes da espiritualidade brasileira, afro-indígena, para você e para a sua família espiritual. Até mais. Tchau, tchau.